Olá! Esse episódio é para você que quer saber mais sobre proteção e cuidados com a pele do seu filho. Você sabe como identificar quando realmente levá-lo a um dermatologista? Dermatite, manchas, lesões, assaduras, acne e alergias. Protetor solar e repelente, quando usar? Hidratação, cuidados com o sabonete e o uso correto dos cosméticos. Cuidados e saúde, como prevenir e o que devemos evitar. Eu sou a Nanda Leite, mentora de mães. Esse é o Mãecast. Vem comigo! Ela é mãe da Gabriela e do Gustavo, pediatra e dermatologista pediátrica, com foco e prevenção de doenças cutâneas em bebês, crianças e adolescentes, e no uso de cosméticos seguros na infância. Seja muito bem-vinda, doutora Marjorie Huber. Obrigada, Nanda. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui e espero contribuir com o Mãecast. Obrigada a você. Gente, eu levei a minha filha na doutora Marjorie, já me apaixonei e falei, então vamos, eu tenho que gravar um podcast de dermatologia, porque eu falei, deixa eu fazer um convite, né, aproveitando a consulta, porque é isso, a gente precisa levar informação em todos os assuntos, né, relacionados à maternidade, trazer alertas para as famílias, informação, orientação, então achei justo te chamar. E obrigada por aceitar o convite, viu? Obrigada. A gente já vai abrir, eu já vou abrir perguntando, né, sobre as gestantes, né? O que interfere o uso de cosméticos das gestantes? O que tem de consequência para o bebê durante a gestação, né? Então, eu acho que é uma oportunidade muito bacana para, se não iniciou ainda essa preocupação, para a família começar a se preocupar com o que é aplicado na pele da gestante. Possivelmente, tudo que é aplicado na nossa pele é absorvido e pode cair na corrente sanguínea, pode passar pela placenta e acabar indo para o feto, para o bebê. Então, eu acho bastante pertinente essa preocupação, porque esses produtos que são utilizados pelas gestantes podem impactar na saúde do bebê. Podem atuar como hormônios, por exemplo. Então, acho bastante relevante que essa preocupação já inicie nesse período. E ela vai se estender para quando o bebê nasce, para a criança, de modo geral, porque a pele do bebê também vai absorver o que nela é aplicado. Nossa, na verdade a gente tem os cremes que a gente utiliza, né, para passar na barriga, de estria, tudo isso. Mas essa questão tem que ter esse olhar, né, esse cuidado. Sim, desde a gestação. Exatamente, porque pode ter consequências mesmo, né? Inclusive que a gente passa nessa região, né? Que é mais ali ainda, na barriga, Sim, tudo, e mais absorve pela próxima. pele. Perfeito. Mas a gente não vai falar da gestante, porque a gestante deixa para dermatologista de gestante. Então, a gente Isso. vai falar da criança. Hoje, né? Quando que a gente deve levar o nosso filho no dermatologista? Existem várias oportunidades. Cada vez mais eu tenho recebido a procura de famílias para fazer uma consulta pré-natal. E é uma consulta bastante interessante, porque nós conseguimos conversar sobre os primeiros cuidados desde o momento do nascimento do bebê na maternidade, o primeiro banho, sobre os cosméticos que vão ser utilizados, etc. Depois, então, poderia ser feita uma consulta nos primeiros meses do bebê, justamente para conversar sobre esse cuidado da pele ali no início, que é tão importante. No período de aproximadamente 6 meses, que a criança começa a poder usar protetor solar, também é um momento interessante para consultar. Ao longo da infância, antes da adolescência, por qualquer motivo necessário, mas também para avaliação de pintas, por exemplo, é interessante essa avaliação dermatológica periódica. E depois, na adolescência, imprescindível uma avaliação quando começam os primeiros sinais de acne, de oleosidade da pele. Claro, a qualquer momento também, se houver alguma queixa dermatológica. Sim, algumas questões, né, que podem surgir, né? Mas Isso. as mães têm muita dúvida realmente do que pode usar, o que não pode, o que interfere. Mas eu acho que o primeiro, né, que a gente começa e que tem dúvida quando o bebê nasce é o lenço umedecido. Sim. Então, tem essa questão do óleo vegetal. Explica um pouquinho mais como ter acesso, como fazer, o que dá para usar. Tá. Então, assim, o lenço umedecido, ele é um TNT, um tecido não tecido, que tem inclusive um impacto ambiental, umedecido com uma solução que tem substâncias surfactantes, que são agentes de limpeza que vão remover a sujeira, e tem conservantes e outras substâncias químicas ali para manter aquele produto seguro.
Não existem estudos que comprovem que o lenço umedecido é prejudicial para a saúde do bebê. E nem estudos que comparem clinicamente bebês que usam lenço umedecido e bebês que usam só algodão e água, por exemplo. Então, a gente não pode dizer os bebês não podem usar lenço umedecido, não é isso. Mas considerando todo esse contexto, de uma exposição bastante precoce a diversas substâncias químicas, eu penso que é preferível evitar e utilizar substâncias mais naturais, produtos mais naturais. A limpeza com algodão e água pode ser feita, ou também um paninho com água, paninho reutilizável, lavável. E os óleos vegetais, além de várias outras utilidades para a pele do bebê, eles podem ser usados também para essa limpeza. Você pode simplesmente gotejar o óleo no paninho que você vai utilizar. Vou voltar. É sem perfume. O óleo sem nada. É vegetal ali, purinho, sem nada. Pera, eu vou voltar. Tá. Corta. Não precisa, vai. Assim tá bom. Você pode simplesmente gotejar o óleo no paninho que você for usar, ou então fazer uma mistura num borrifador do óleo com a água. Tá. Uhum. Os óleos a serem utilizados, eles devem ser 100% puros, então sem nenhuma outra substância. Quando você olhar lá o frasco que você comprou, tem que ter só o nome botânico do óleo vegetal. Comprar na farmácia mesmo. Nas farmácias você até encontra, mas é um pouco mais difícil. Nas farmácias é mais comum encontrar misturas de óleos, que são inclusive misturas famosas, nomes comerciais famosos. Mas online acha muito fácil, acha em lojas de produtos de cosméticos naturais e também em alguns mercados, casas de produtos comestíveis naturais, você encontra na seção dos óleos e azeites. Ele chega lá e procura por óleo vegetal. Isso, são Vem no várias frasquinho. opções, né? Por exemplo, óleo de semente de maracujá, óleo de girassol, semente de uva, amêndoas, que também é bastante conhecido, desde que seja 100% puro e extraído por prensagem a frio. Esses são detalhes importantes no para que ele rótulo esteja tem isso? adequado. Tem isso no rótulo, Tá. sempre. Porque aí, às vezes, a mãe chega lá quando você... Ah, meu Deus, será que pode? Será que não pode? Então, Isso. esses que você falou, de girassol, semente de uva, e aí atrás tem que só estar escrito essa parte do frio que você falou, como é que é? Prensado a frio. É Tá. a forma de extração do óleo daquela planta. Ah, Ela é legal. uma forma mais adequada para a pele. E aí coloca no paninho e passa pra tirar. Você pega o com paninho água. úmido com água, goteja o óleo ali. Ou uma coisa que eu sempre comento no Instagram, que é uma receitinha, você mistura num borrifador metade, uma quantidade ali, metade de óleo vegetal, metade água, ou então metade óleo vegetal e metade chá de camomila. Esse borrifador se torna mais prático, você chacoalha, borrifa na pele do bebê e no paninho úmido que você for utilizar, ou algodão, e faz a limpeza normalmente. O óleo ajuda a remover a sujeira com mais facilidade, de quebra já ajuda a hidratar a pele também. Sim, porque vai fazendo ali todo esse efeito. E até que idade que pode usar? Assim, até que é o ideal, né? Usar o óleo e aí migrar pro lencinho. Na verdade, não tem, assim, uma idade em que o lenço se torna mais seguro, né? Acho que também se a família optar por usar o lenço umedecido, por praticidade, etc., são escolhas. A gente precisa fazer essas escolhas de forma consciente. Procurar um lenço umedecido com uma boa qualidade, olhar a composição do lenço umedecido, que não tenha perfume, que é um ingrediente totalmente dispensável do ponto de vista cutâneo, né? Então, não existe uma idade em que o bebê, a partir de tantos meses, pode usar. Se a família optar, pode usar desde recém-nascido, mas sabendo que tem outras formas mais naturais de se fazer a higiene da região da fralda. Sim. E esses lencinhos que é pra mão, rosto, eles têm alguma indicação, assim, por ser melhor, por dar pra utilizar com Em menos geral, composição? Em geral, a composição deles acaba sendo até pior. Claro que cada produto é um produto, mas os que existem atualmente no mercado, a maioria tem até mais conservantes, etc. Então, tem que avaliar. Aqueles cada com produto. água, que é 99% de água. Tendem a ser melhores, sim. Tem que, de novo, né? Depende da marca, depende da composição específica do produto, mas eles tendem a ser melhores. Ah, legal. É bom a gente saber, né? Porque quando nasce, a gente acha que também só algodãozinho. E às vezes o óleo também dá uma hidratada, né? Isso. Por utilizar, porque aí faz cocô, faz xixi. É muito ácido ali Sim, naquela às vezes região. só a água não dá conta de fazer a limpeza mesmo. Exatamente, precisa de um paninho. Eu lembro, assim, eu sofrendo com algodão e tal. Eu falava, ai meu Deus, mas não limpa direito, gruda. E vira Sim. uma coisa, né? Então o olhinho com o pano vai ajudar. Haja Vai. pano
né? Mas a gente tenta, então, pelo menos ali nessa fase, primeiro mês, segundo mês ali, que tá muito recém-nascido ainda, e muito pequenininho, né? Passar lencinho gelado ainda. Sim. Curitiba, a gente precisa daquele aquecedorzinho do lencinho, ou deixar um paninho mais morninho para ajudar, porque é difícil de madrugada, tudo, É, né? da temperatura, uma opção boa é você umedecer o algodão ou o pano, tanto faz, na água quente, morna, e daí usar a misturinha borrifada por cima, que daí acaba também ajudando a melhorar a temperatura. Ah, legal, legal. E a questão de pomada, o que que a gente, né, o que que é mais indicado e o que que a gente faz nessa questão da embalagem, né, da pomada, quando é Quais cuidados grande, os tem? cuidados, aham. Entendi. Então, primeira coisa, os bebês não precisam de pomada de assadura em todas as trocas. Isso é um hábito cultural. Tem bebês que vão precisar sim, bebês que têm uma sensibilidade maior na pele por algum motivo, e fazem vermelhidões e assadura com frequência, aí tudo bem, é indicado que se use a cada troca. Mas esse não é o caso da maioria. A gente usa muito mais por hábito até do que por necessidade. Então a indicação é: tenha uma pomada de assadura. Se for necessário, se o seu bebê fizer uma vermelhidão, iniciar uma assadura, você começa a utilizar. O cuidado principal, e eu vejo muita gente, eu vou fazer enxoval fora do país e vou trazer um monte de pomada de assadura naqueles potes grandes com tampa. É que você não deve colocar sua mão dentro. A gente está ali fazendo, né, uma atividade que vai sujar a mão com bactérias das fezes, da urina do bebê, etc. E aí você vai colocar a mão lá dentro do pote. Pode levar essas bactérias e acaba não se tornando seguro. Então, o principal cuidado é ter algum objeto, uma espátula, uma colher, alguma coisa assim, para tirar a pomada do pote para depois aplicar na pele do bebê. E a questão e até o próprio biquinho da pomadinha mesmo, né? A gente tem que tomar Sim, cuidado, passa o dedo ali, é, sempre assim, vai usar qualquer medicação de pomada, tem que ter esse sim, cuidado, né? Passa o dedo, você tem que estar com o dedo limpo, porque senão vai isso. contaminar. E depois que aplicou, não volta o dedo para o tubo. Dá É. para aplicar também numa região do dorso da mão, aquela quantidade que você vai usar, e depois ir pegando dali para aplicar. Mas, em geral, o principal cuidado é com os potes mesmo, né? Que tem a tampa e tem uma quantidade maior de produto que vai durar. E sempre lembrar que não é necessário usar de rotina a pomada de assadura, não é necessário definitivamente fazer estoque de pomada de assadura. E só voltando nos óleos vegetais, alguns óleos podem ser usados também em substituição às pomadas de assadura, como o próprio óleo de coco, esse óleo de coco culinário que a gente compra nos mercados. Ele faz uma camada de proteção e pode ser usado em substituição às pomadas de assadura. Nossa, que legal. Depois que limpa, se passar um pouquinho do óleo de coco ali na Isso, região, ele já hidrata, faz a função e exatamente, não já precisa. faz uma proteção. Bom, eu que não sou adepta a remédio, a essas coisas, não gosto e, né, evito. Eu acho que a gente, né, tem que ter esse olhar assim para o mais natural, inclusive até para as próprias medicações mesmo que a gente utiliza nas crianças, tentar algo mais natural. Então, assim, por exemplo, a minha filha é super alérgica, né, tem rinite, só fugindo um pouquinho aqui. Coloco cebola no quarto, por exemplo, a minha filha sempre vai falar, né, qual que é a lembrança que você tem do cheiro da tua infância? Cebola. Cebola. Mas ela é poderosa, gente. Depois eu falava, ai, cebola, ui, que nojo no quarto, não sei o quê. Não, a gente se acostuma com o cheiro, e aí o que que acontece? Ela vai purificando o ar, parece que destranca tudo. E é natural. Então, a gente ter esse olhar, né, também com as coisas que tem, né, que tem um benefício para a criança, e também a gente não ficar entupindo de pomada, por exemplo, que vai ali até, inclusive, não deixar a pele respirar. Então, Elas têm também outros ingredientes que podem causar mais sensibilização na pele, né? Eu também sou bem adepta, você me conhece, sobre adepta a usar produtos mais naturais. Eu sempre penso assim, não é que por ser natural que o produto é seguro. Então a gente tem que ter um é. olhar crítico também para os produtos naturais. Avaliar a composição de cada produto em específico, avaliar o que tem de ciência também por trás daquilo. Acho que esse é um ponto importante, né? O que tem comprovado de ação de determinado produto natural para usar, assim como a gente faz com os sintéticos, mas Sim. privilegiando os produtos naturais quando eles tiverem um resultado aí comprovado, por exemplo. E a pomada de prevenção, né? Que são os cremes.
né? A gente pode utilizar e, né, assim, questão de prevenir mesmo assadura ou não também. Então, esse conceito de tal pomada de prevenção, tal pomada de tratamento, ele é um conceito um pouco errado. Na verdade, todas servem para prevenção e todas servem para o tratamento, considerando uma assadura comum, que é causada pelo contato com a urina e as fezes do bebê. Pomadas de tratamento medicamentosas, aí é outra história, né? Não adianta nem entrar no mérito. Então, é a mesma pomada serve tanto para prevenção quanto o tratamento de uma assadura que eventualmente possa acontecer. Ah, legal. E nessa questão de sapinho, o que que a gente faz, assim? O que que é o ideal? Então, eu Sapinho no achei, bumbum. sim, achei bem interessante essa pergunta do roteiro, e na verdade o que eu quero trazer para vocês é o que não fazer. Tá. Porque Legal, alerta e prevenção, sim, adoro. exatamente. Muitas pessoas acabam assim, o bebê começa com uma assadura, começa a usar as pomadas comuns, puxa, não tá tendo resultado, deve ser sapinho. Vai lá e compra uma pomada de nistatina, que é um medicamento muito comumente usado para tratar sapinho. Mas é Sim. um medicamento, é um antifúngico. A gente não deve utilizar, a não ser que exista um diagnóstico médico de sapinho, também chamado tecnicamente de candidíase da Uhum. região da fralda. Então, basicamente, a orientação é: se você desconfia de sapinho, fale com o seu pediatra ou dermatologista, enfim, para ter certeza desse diagnóstico para daí começar a tratar. Prevenção de sapinho é algo até de certa forma difícil de fazer, é a higiene natural ali da, Mas da tem pela fralda. boca também, não é só pela Sim, a fralda. higiene dos objetos que vão ser É. colocados na boca também, mas não iniciar um tratamento por conta, porque o meu vizinho teve sapinho e foi parecido, então eu vou usar nistatina. O que acontece hoje é uma epidemia de pessoas usando nistatina de forma desnecessária. E aí, quando o sapinho realmente acontecer, a nistatina não vai ter um efeito adequado, porque já foi utilizado de forma desnecessária. Sim. Então, o recado é: está suspeitando, converse com o seu médico, tenha certeza desse diagnóstico para daí saber como tratar. Ah, legal. Então é que a gente sempre fica na receita da avó, a receita de não Sim, sei o quê, e faz isso, coloca maisena, né? sim. Pode colocar maisena na. Olha, pode, mas também não tem estudos que mostrem algum real benefício do amido de milho. Ele tem Sim. uma Não é maisena, é ideia. amido de milho. Eu falei, É, é igual a gente falar Gillette, né? Que isso. é a marca. Mas todo mundo entende, tá É. ótimo. Então, não tem assim estudos que mostrem o real benefício. Ela é usada com o intuito de absorver a umidade da região, mas essa é uma região que vai estar sempre úmida. A Sim. urina está constantemente sendo, né, liberada ali pela pele, então não tem muito esse efeito de forma eficaz. E, por outro lado, ela poderia ser um substrato, uma comida para os fungos. Eu não recomendo o uso, mas também se uma família chega e fala, eu estou utilizando aqui o amido de milho, eu não acho que seja algo que não possa, de jeito nenhum, que tenha consequências conhecidas para a pele. Porém, utilizar o amido de milho como pó, então não misturado numa pastinha, simplesmente polvilhar, é algo que pode trazer um certo perigo, porque as partículas elas ficam suspensas no ar e o bebê pode aspirar. E fazendo isso repetidamente, todos os dias, várias vezes ao dia, pode se acumular nos pulmões, e tem inclusive um relato de caso na literatura médica de um bebê que aspirou o amido de milho e acabou indo parar na UTI por Nossa. problemas respiratórios. Então, Mas então com o talco é a mesma coisa. exato, não se usa talco. Talco é contraindicado, não tem nenhum benefício comprovado e tem ainda esse risco. Sabe como que eu uso talco para tirar areia na praia? Esse uso todo mundo faz Né? e dizem, eu acabei nunca usando, mas dizem que é bastante Eu eficaz. sempre tento comprar um que seja com, né, sem perfume, uma coisa assim, né? Muito raro, mas às Sim, vezes é a gente difícil. acha, né? Mas eu gosto de usar, porque é muito bom. Às vezes a criança tá na praia ali com a mãozinha, na areia, tudo, a gente passa o Sim. talquinho e já sai, né, pra comer alguma coisa, pra tudo. Sim, esse uso eventual não Mas no vai trazer bumbum um eu nunca risco. usei. Nunca usei, assim, acho bem desnecessário mesmo. Sim, Acho que tem outras totalmente. coisas mais além do que secar, né? A gente passar ali, vai usar o lencinho, mas seca com uma toalhinha, não deixa molhado, molhado, assim, né? Principalmente quando é muito bebezinho, porque Sim. fica o tempo Melhor todo. até do que secar com uma toalha é você aproveitar essa oportunidade para deixar a pele secar naturalmente. Deixar um pouco sem fralda, é uma pele que está 100% com a fralda. Então é um momento interessante de você deixar a pele secar naturalmente e daí fechar a fralda, ou daí passar um óleo ou um creme de prevenção de assadura. Sim. Bom, a gente vai sair um pouco do foco do bumbum do bebê e agora eu quero perguntar sobre mancha.
Mancha é aquela mancha salmão do bebê. Eu vi até umas fotos no teu Instagram, eu falei, nossa, realmente, porque a minha filha, ela tinha essa manchinha aqui atrás, assim. Existem vários tipos de manchas, né? Então, o que que são essas manchas vermelhinhas que o bebê nasce? A gente já acha que, sei lá, né? Acha que é uma alergia, ou da lã, da Sim. cobertinha. Tá. A mancha salmão, ela é uma lesão muito comum no recém-nascido. É uma mancha rosada, avermelhada, porque ela é feita por vasos, pequenos vasos sanguíneos. Ela aparece em toda a região central da cabeça. Então, muito comum aqui entre as sobrancelhas, na testa, pode aparecer em toda a parte do couro cabeludo central, nuca, que também é bastante comum, pode aparecer nas laterais do nariz, aqui entre o nariz e a boca, são regiões aí bem comuns, inclusive nas pálpebras. Ela não causa nenhum sintoma, não causa coceira, ardência, dor, ela não tem nenhum impacto para a saúde do bebê de forma geral, e a maioria, 95% aproximadamente, desaparece até os 4 anos de idade. Então é um pouco demorado, mas a maioria desaparece. Aqueles 5% que permanecem com essa mancha, ela se torna simplesmente uma questão estética, também não vai trazer nenhum sintoma de forma geral. E não precisa de nenhum tratamento. Um alerta que eu gosto de fazer é que muitos pacientes chegam no consultório, por exemplo, dizendo: eu tenho meu bebê tem um hemangioma. Ela não é um hemangioma. Hemangioma é uma outra lesão, também feita de vasos sanguíneos, mas que tem uma história totalmente diferente. Então, às vezes, né, na maioria das vezes vai precisar de um médico para diferenciar entre esses dois. Sim, tem essas questões, né, da manchinha, de nascença e tal, mas essa não é uma mancha. Ela é uma mancha de nascença, mas não é uma mancha que vai permanecer ali. Pode sumir ou pode Isso. não, ou se, né, até os Para a 4 maioria dos bebês ela desaparece realmente. Ah, E ela legal. fica mais evidente quando o bebê chora, quando tá muito quente, quando faz algum esforço, tá mamando, tá evacuando, por exemplo. E você falou da pinta. Quando que é um alerta da pinta, assim, para os bebês? O que que a mãe tem que mais prestar atenção, assim, se tem uma pinta mais, né? Uhum, tá. Para todas as lesões de pele, sendo de nascimento ou que apareçam nos primeiros meses ou os primeiros anos de vida, é necessário um diagnóstico médico. O pediatra vai fazer isso, claro, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, e se houver alguma dúvida, vai acabar encaminhando para nós, dermatologistas pediátricos. E os sinais de alerta seriam, claro, uma lesão que está em crescimento, que está causando algum sintoma, mas, em geral, todas precisam ter um diagnóstico correto. E aí o próprio pediatra vai dizer, essa lesão vai acompanhar o crescimento da pele do bebê, ela vai aumentar, ela vai diminuir, etc. E vai orientar a família quanto a isso. Ah, legal. Vamos voltar um pouco nos cosméticos, né? Você falou do chá de Uhum. bebê, o que que é ideal, né? Quando as mães colocam lá, uma pomada de assadura mais isso, nessa listinha, né? O que que é ideal ter de cosmético pro bebê? Tá, o ideal, e eu queria que todo mundo me ouvisse, é Vamos não ouvir, vamos colocar ouvir. é não colocar cosméticos na lista do chá de bebê. Não tem necessidade nenhuma de ter um estoque gigantesco de 15 sabonetes cheirosos, cheios de perfume. A gente não sabe se essa criança vai ter uma pele mais sensível e depois fica a família lá com aquele armário cheio Sim. de sabonetes coloridos e perfumados, etc. O bebê precisa de basicamente 4 produtos, tá? Um sabonete líquido, sem perfume, com uma composição adequada, boa, que ele vai usar tanto para o couro cabeludo quanto para o corpo. Pequenas quantidades, só nas partes realmente com sujeira, não tem necessidade de ficar ensaboando o corpo inteiro todos os banhos. Um hidratante, que pode ser usado já desde o primeiro banho. Um hidratante sem perfume, também adequado para a pele do bebê, prescrito pelo médico. Um óleo vegetal, que eu acho que tem várias utilidades, a questão da limpeza que a gente já comentou, mas Tem algum também, outro lugar que pode utilizar? sim, o corpo inteiro. Pode Pode usar no utilizar corpo no corpo todo. inteiro, pode ser usado para massagens, etc. Se o bebê Nossa. tiver alguma lesão de pele, por exemplo, acne neonatal, aí evita-se usar o óleo naquela região, mas em geral pode ser usado no corpo inteiro. E uma pomada de prevenção de assadura, caso seja necessário, né? E daí poderia ser o próprio óleo vegetal, ou então, caso faça vermelhidão com frequência, uma pomada. Então, chega de pedir shampoo, condicionador e não sei o Exatamente, quê. zero necessidade de usar shampoo, condicionador já nos primeiros meses. Isso é só quando realmente houver a necessidade. Quando que a gente começa a usar shampoo e condicionador? Porque o cabelinho tem criança que já nasce Bem cabeluda. cabeluda, é. Aham. Sim, mesmo os que nascem bem cabeludos, a necessidade ali nos primeiros meses é
baixíssima, né? Nula. Quando os pais notarem que os cabelos estão bem grandes, estão começando a ficar muito difíceis de pentear, muito, enfim, rebeldes, cabelos cacheados, já muito compridos no bebê, aí sim a família pode começar a utilizar condicionador ou então shampoo e condicionador, além do sabonete no corpo. Mas essa necessidade, ela pode demorar 2, 3 anos para aparecer. Sim. Eu tenho uma filha de 4 anos, até hoje, às vezes, eu uso o mesmo sabonetinho no cabelo, tudo tranquilo, eu tenho cabelo comprido, não tem essa necessidade diária. Então, eu diria, postergue quando vocês realmente verem, puxa, não dá, não tô nem conseguindo pentear. Daí começa a usar condicionador, shampoo. Eu usei assim até uns 1 ano e meio, assim, 1 ano e pouquinho, eu migrei pro shampoozinho, porque ela tem Viu o a cabelinho necessidade? cacheado, aham. Sim, Então aí tinha que dar uma soltadinha no cabelo dela, mas sim, assim, pouquinho, nada em grande quantidade, tentar, né, o menos possível, porque eles são muito, isso, né, purinhos, assim, não tem como a gente ficar sim, aplicando um monte de coisa, um monte de coisa. E o hidratante, né? Que aí a gente também tem que fazer esses cuidados, né? De isso. sabonete. E sobre o sabonete, né? O que que a gente Uhum. traz de alerta, assim, do que pode, o que não? O que prestar atenção na embalagem? Então, os sabonetes, o ideal é que a gente busque um produto menos agressivo para a pele do bebê. E o surfactante, que é o agente de limpeza do sabonete, que é o que vai dissolver a gordura e a sujeira que está ali na pele, ele pode ser mais ou menos agressivo. Aqueles shampoos que fazem muita espuma, geralmente tem um surfactante, que são os Que sulfatos. tá escrito sulfato em Isso, alguma coisa, né? exatamente. Os sulfatos são exemplos apenas de surfactantes que tendem a ser um pouco mais agressivos. E eles fazem mais espuma, as pessoas acabam gostando mais por esta Uhum. questão cosmética, mas eles ressecam mais a pele, eles tiram mais essa camada de gordura que protege a nossa pele. Então, o ideal seria privilegiar aqueles sabonetes que não têm sulfatos na composição. Um exemplo bem comum de encontrar é o lauril sulfato de sódio. Está presente na maioria dos sabonetes e shampoos do mercado. Privilegiar aí um sabonete que não tenha esse ingrediente em específico. Também é importante ver a composição toda do sabonete, conservantes, quais que são utilizados. Eu falo muito sobre isso no Instagram. E o perfume, que é uma substância a ser evitada em qualquer cosmético, também no sabonete. Embora tenha muita resistência das famílias, porque querem que fique aquele cheirinho conhecido, mas eu acredito que o cheiro da criança ainda é mais importante, o cheiro natural do nosso filho. Sim, porque tem, né, esses de lavanda pra noite, pra Isso. dormir. Ai, e o cheirinho é bom, né? Bom, sim, claro, é o marketing da indústria. Exatamente, o marketing da indústria. Mas enfim, né? Não, A e veja, gente. eu acho que a gente não pode ser radical. Eu Tudo é quero de vez em equilíbrio. quando usar um produto perfumado. A gente usa perfume de vez em quando. Sim, Tudo bem, entendeu? Não precisa de radicalismo, mas entender que não são produtos isentos de risco e quanto a gente puder evitar, melhor. exatamente. E o banho do bebê? A gente falou do banho, né? De dar banho, de tudo. Quando que é ideal a gente começar a dar o primeiro banho, né? Com quantas horas, né? Porque De os vida. médicos de parto humanizado falam: não, vamos dar 24 horas o banho, Sim. né? Uhum. Então, assim, antes de 6 horas, nunca o bebê deve ser banhado, a não ser que exista uma indicação por alguma doença materna que possa ser transmitida, né? Mas, em geral, assim, bebês saudáveis e tudo, não devem tomar banho antes de 6 horas, porque é um período muito crítico de regulação térmica. O banho pode gerar uma hipotermia no bebê com consequências respiratórias. Entre 6 e 24 horas estaria ok, desde que haja uma necessidade por, enfim, algum acúmulo ali de sangue muito evidente, de restos enfim, do, É de do tudo, líquido líquido, amniótico. placenta Isso, saindo e bebê. isso. Mas, em geral, não há essa necessidade antes de 24 horas. E esse banho ele pode ser postergado e dado entre 24 e 72 horas. Então, algo que é bem viável Nossa, minha é mãe é infarto. Sério, porque minha filha nasceu e eu não quis dar o banho, né? 24 é, horas. Ela falou: Meu Deus, ela tá suja, você não vai dar banho nessa menina? Saiu daí de dentro, cheio de coisa arada, não sei o quê. Falei: Mãe, mas calma, tem o Vernix. A gente conta a isso. história do Vernix, né? Então. Exato.
Então, ele Ai, poderia ser postergado entre 24 e 72 horas, sem nenhum risco para a criança. E, claro, talvez limpar algumas dobras, a região da fralda, obviamente, o sim. coto umbilical, claro, isso precisa ser higienizado. Às vezes, o couro cabeludo, pelo acúmulo de sangue, quando tem muito cabelo, mas não tem uma regra. A regra principal é antes de 6 horas nunca, Nunca. entre 6 e 24, ok, mas melhor entre 24 e 72 horas. Show, muito show. Porque a gente precisa E é, saber, né, de... sim, e outra coisa, eu sempre explico isso na consulta pré-natal, os pais ficam, nossa, juro, eu não sabia. Não é necessário que a equipe do hospital dê o banho no bebê, mesmo pais de primeira viagem podem dar o banho na maternidade ou até em casa, se for uma alta ali com 48 horas, por exemplo, aqui no frio, em Curitiba, pode dar o banho em casa, não tem pressa nenhuma, não existe ali uma... Existem várias formas de dar banho no É, eu não bebê. tive uma lembrança muito boa, né, de dar o banho na minha filha, porque eu tava lá com dor no cóccix, né, como já contei aqui no programa que eu tava com, tive sei lá, um negócio no cóccix lá que eu tive que fazer uma infiltração, assim, com corticoide lá Uhum. dentro pra poder parar de doer, por causa da cadeira que ficou ali Ah, sim. fazendo fissura, assim, na pressão que tava pra sair o bebê. Então eu tava numa cadeira muito baixa, eu sou muito alta, então ficou Uhum. pressionando o ossinho, bem aquele ossinho. E eu tava com muita dor, então quando a enfermeira entrou pra dar o banho na minha filha, ela já foi fazendo tudo. É. E ela falou: "Ah, você quer dar o banho?" Eu falei: "Não, eu tava com dor, né?" Eu falei: "Não." Então aí ela deu banho e, tipo, não tenho boas lembranças desse Sim. vídeo, sabe? Nem gosto de ver muito, porque não foi aquele cuidado, aquele carinho que a gente tem, né? Ai, parece que tá Sim. lavando sei lá o quê. Nem cachorrinho a gente lava daquele jeito, né? Tem que ter. Então, assim, vira e vara a cabeça. E a luva, pô, é látex, né? É, dói no corpo da gente pegar daquele jeito. Tem os pelinhos, tudo, estica, puxa. Então, isso não me pega mais também. Eu tô bem É, agora. não, claro Se eu que os não dei na maternidade, profissionais 72 horas depois, a minha mãe já falando que essa criança tá fedida, mas eu vou dar banho lá em casa. não, claro que os profissionais, em geral, da maternidade estão muito bem intencionados e querem ali ensinar Sim. os pais. A grande maioria tem bastante paciência, um carinho, um cuidado, mas eu não vejo essa necessidade. Eu acho que os pais podem se informar sobre isso, pedir uma banheira, ó, eu fiz assim com a minha primeira filha, ela nasceu na maternidade. Me dá uma banheira, estavam 48 horas, eu quero dar o banho nela aqui, eu mesma com calma. Tranquilo, dei, pronto. O segundo filho nasceu no carro, não deu tempo de chegar na Meu maternidade. Deus. E aí eu acabei dando banho só em casa. Não precisou dar banho lá, fomos de alta, dei primeiro banho em Tá, daí casa. você. Não, agora conta essa história, né? A dermatologista teve um bebê no carro, sabe as Sim, notícias? Conta teu eu parto. fiz o meu próprio parto mesmo. Nossa. Foi assim, eu acordei de manhã no Nada a domingo. ver, né, gente? A gente saiu do assunto, mas eu quero saber, por favor. Então dá licença que eu quero Tá falar. O bom, que vou que contar essa caiu, história. senhor? Ah, meu brinco caiu. Dá nada, deixa ele lá. Então vamos lá, acordei no domingo, comecei com contrações, falei, puxa, acho que vai nascer. Tava com 38 semanas, tava já animada para que nascesse. Contração uma atrás da outra, ótimo, tô começando o trabalho de parto, tudo. Aí fui tomar um banho. Pensei, não, vai, né, melhorar. Parou De manhã, de totalmente, manhã. de Uhum. manhã, parou totalmente. Fiquei o dia inteiro numa boa, tava sentindo uma pressão lá embaixo, mas assim, numa boa, sem contração praticamente. Fui passear com a minha filha no parque, fomos jantar, era dia dos namorados, fomos jantar eu, meu marido e minha filha, comemos pizza. E aí, de repente, cheguei em casa, fiz a pequena dormir. Quando deitei, uma contração meio forte aqui. Tá, vou dormir mais um pouquinho, porque afinal, né, não sei como é que vai ser a noite, deixa eu descansar enquanto eu posso. De repente, mais uma e a bolsa estourou. Aí, de repente, simplesmente começou uma contração atrás da outra, eu não conseguia nem falar. Liguei pra doula, eu falei, olha, tô indo, tô correndo pro hospital. Meu marido não tinha nem arrumado mala, porque, né, homens super Sim. tranquilos. Ah, não, aqui até nascer demora, né? Aí chegamos no carro, eu senti escorregar. Meu Deus! Senti escorregar. Eu Como falei, assim não, vai escorregar, nascer. né? Não Eu sei, sou. foi essa a sensação, tá escorregando, tá, vai sair. Gente! E no fim, eu já tava no período expulsivo, quando Isso que eu ia estourou a falar, bolsa. mas, gente, o período expulsivo, primeiro que a cabeça ela coroa ali, que a Sim, gente chama do círculo de fogo, né? E realmente isso, queima. A cabeça do bebê fica presa no canal. isso. Que foi o que aconteceu comigo. Tanto que a doutora olhava no relógio, porque não pode passar o tempo. Então, imagine que a cabeça dela tava ali, né?
grudada ali pra fora, assim, tipo presa. Depois que vem a contração, que você meio que ajuda, empurra e sai o bebê. Isso. Mas no teu caso já tava saindo, escorregando, assim. Não, eu senti assim, descer mesmo, sabe? Eu falei, nossa, meu Deus, acho que vai nascer, não vai dar tempo. Falei pro meu marido, corre, pega uma toalha, alguma coisa, porque eu não sei se vai dar tempo. Aí a gente andou com o carro 3 quadras e eu falei, não, vai nascer. Dele, você tá louca? Ele não Meu acreditava em mim. Ele Deus. falou, não, você tá louca, você tá exagerando, você tá nervosa, né? Porque tá com muita contração, não vai dar tempo. E eu olhei no GPS, assim, 17 minutos pra maternidade. Eu falei, não, Não não tem vai dar como. tempo. Aí de repente eu falei, olha aqui, tá nascendo. Meu Deus. Aí Imagina ele, né? ele ficou parado. Ele só falava assim, ai meu Deus, o que que eu faço? Aí nasceu, foi isso. Tá, assim, nasceu. Eu tinha colocado a toalha, peguei, coloquei no meu colo, aí aqueci, pedi pra ele tirar a blusa. Era uma madrugada fria, muito, muito fria. Gente do céu. De junho, dia 13 de junho. E aí aqueci o bebê, o Gustavo, tentei secar ali como eu pude. Aí logo em seguida já chorou, graças a Deus deu tudo certo, ele já chorou super bem, nasceu ótimo, Nossa. maravilhoso, E não aí, tive foi grudada a nada. placenta mesmo? Diz que Aí não fui com a- pode desgrudar, Não, né? fui com a placenta O cordão, dentro. cordão. É lá Sim, dentro. não fiz nada, porque daí a gente já tava no caminho da maternidade. E aí foi isso. Nossa, gente, tô chocada. Teve o bebê no carro, tipo assim, Sim. indo pra maternidade. E daí depois tudo certo, graças a Deus, chegou Tudo lá. certo, Que não bom. tivemos nenhuma complicação. No dia seguinte já fomos de alta. Abençoada, graças a Aham. Deus, né? Já saiu dali andando, toma, ganhei. Entrou na maternidade. E eu ainda tirei uma selfie dentro do carro, porque eu falei, não, eu não Gente, acredito que eu fiz um parto sozinha. Pedi pro meu marido, tira uma foto minha. Ele falou, você tá louca? Eu não consigo nem parar de tremer, eu tenho que dirigir, você quer que eu tire uma foto sua? não, e imagina ele, né? Alerta, buzina. Tipo, minha mulher tá parindo, dá licença, cheio de multa o carro. Ai, gente. Aí eu falei, então vou tirar uma selfie. Tirei, tá lá. Nossa, é muito legal nessas histórias. Você não saiu no jornal, não? Porque tem sempre um Não, monte de não. mãe, né? Mãe ganhando bebê no jornal, Sim. fala na notícia. Mas Não. é isso, né? É uma loucura. Esse parto normal é assim mesmo. Você já teve outro filho, talvez Sim. por isso também ajudou, né? Sim, sim, com Porque certeza. o útero já tá ali mais laceadinho também. É, mas muito legal essa história. Ai, gente. Parto é parto, né? Isso. Doutora, e a gente falar assim, ó, de dermatite. Vamos entrar nesse assunto? Porque eu acho Vamos. que dermatite é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, né? Atópica, dermatite de contato, se é Sim, psoríase e outros tipos de doença de pele mesmo, né? O que, sim. que a gente pode fazer? Alerta, cuidados, prevenção? Então, assim, dermatite é uma palavra genérica, ela significa uma inflamação da pele. Uhum. Existem diversas causas, dermatite atópica, dermatite de contato, dermatite seborreica, etc. Então, dizer que, o meu filho tem dermatite não quer dizer muita coisa, preciso saber qual que é. Cada uma tem uma causa, cada uma tem um tratamento. É muito comum a dermatite atópica em crianças, que é causada por um ressecamento na pele. Então, a pele ela nasce com uma capacidade reduzida em se manter hidratada. É algo genético da pele. E aí pode causar inflamação, lesões, coceira, etc. A dermatite de contato, ela é causada pelo contato, alguma coisa que encosta na pele. Tipo a lãzinha, a fralda, tudo Várias que... coisas. Uhum. Uma dermatite de contato extremamente conhecida é a própria assadura. É o contato da urina e das fezes que causa uma irritação na pele. Aquelas lesões em volta da boca, quando o bebê está babando muito, também são uma dermatite de contato pela saliva, que fica constantemente ali na região. Por esmaltes, por cosméticos, metais, todas essas também são dermatites de contato. Então, cada caso é um caso e precisa sempre de uma avaliação médica antes de iniciar qualquer tipo de tratamento, embora para o leigo as lesões de dermatite são todas parecidas, mas para a gente, claro, existe essa diferença da história clínica, de como começou, Sim. como evoluiu e do aspecto visual da lesão. Basicamente, os pais, eles têm esse alerta, né? E aí tem os produtos corretos, né? A medicação correta para usar, tanto na boca quanto lá embaixo. A gente sabe que tem vários tipos, né? Inclusive Isso. as famosas brotoejas, né? Essas Sim. brotoejinhas e tudo que acontece na pele do bebê.
Geralmente também da areia, né? Toda essa parte de ressecamento da pele, esses contatos que tem. As crianças, geralmente, elas vão construindo uma imunidade geral, né? Porque tem que ter Sim. contato com as coisas para poder adquirir. Porque senão, como é que vai fazer, né? E a nossa pele é o Não dá nosso para enfiar primeiro dentro de uma bolha, contato. né, criança? A Então, nossa pele é o nosso primeiro contato com o sistema imunológico. sim. Os alérgenos, qualquer coisa entra em contato com a nossa pele e isso sinaliza o nosso sistema imunológico. Então, realmente, muita coisa pode acontecer. A pele do bebê, ela é mais do bebê, da criança, até a adolescência, ela é mais fina é mais fina e mais sensível do que a pele do adulto, tem questões hormonais envolvidas, por isso que tem uma mudança na puberdade. Sim, os Então, alimentos também, né? Causam também podem, alergia, aham. tudo isso. Então, a gente tem que prestar bastante atenção. Mas tem os testes, né? Não dá pra fazer teste em criança, né? Pra saber do que tem alergia na pele, essas coisas. Dá, em alguns casos dá, mas Que é aquelas agulhinhas, né? Tipo, muito pontual, sim, assim, sim. de. Existe o teste cutâneo alérgico, existe o teste de contato, que é são colocados adesivos nas costas com substâncias que podem causar alergia para se diagnosticar uma alergia em específico. É claro que em crianças é um pouco mais difícil essa realização dos testes, mas em alguns casos podem ser indicados sim. O que não é certo? Uma família agendar um teste simplesmente para saber se o filho tem alguma alergia. Aí Uhum. não tem evidência científica nenhuma de que seja benéfico, porque pode vir um resultado positivo para alguma substância, mas que não tenha nenhum significado clínico. Não Sim. impacte na vida da criança. E o contrário também. Então, isso não é certo. É certo quando algum médico indica, mesmo quando há essa necessidade de se fazer algum exame. E vamos então pro nosso quadro Mito ou Verdade. Podia vir uma vinheta, né? Tananana, mito ou verdade. Mito ou verdade? Usar amaciante pra lavar a roupa do bebê causa alergia? Tá. O amaciante, ele tem o objetivo de neutralizar as cargas elétricas produzidas no tecido pelo detergente, pelo Meu sabão Deus que do foi céu, o usado. amaciante. Não, repete. Ele é responsável pela carga elétrica da roupa. Sim. Senhor! Então, assim como o condicionador de cabelo, ele Esse que deixa elétrico o cabelo? neutraliza as cargas elétricas entre os fios que foram geradas pelo shampoo. Os agentes de limpeza, eles causam isso. Então, o amaciante tem esse objetivo, o condicionador tem esse objetivo, quando neutraliza, os fios da roupa e os cabelos não ficam se repulsando. Eles acabam ficando mais unidos e por isso fica aquele aspecto mais macio. É o mesmo princípio de ação. Só que o amaciante, geralmente, e isso serve para 100% dos produtos do mercado que eu conheça, eles são carregados de perfume, porque é o nosso hábito cultural. Eu quero a roupa cheirosinha quando sai da lavanderia. Então, eles podem sim causar alergias na pele da criança, do adulto, de todo mundo, porque o perfume é uma substância potencialmente alergênica. Então, sim, pode causar. Então, é verdade. Amaciante para a roupa dos bebês, não. Dá pra usar o quê? Então, a sugestão ou não usar nada. Se você usa um Nada sabão. não, água, né? Ah, não é nada água, é nada Não, alguma nada coisa. no lugar do amaciante, né? Sim. Então, usa o sabão, faz a limpeza, o enxágue e pronto. É o que eu pratico em casa, não vejo Tipo a sabão de necessidade. coco? Se você utilizar um sabão que não seja tão agressivo, automaticamente a roupa não vai necessitar desse amaciante para cumprir aquela função. Então, pode-se usar simplesmente enxaguar com água e pronto, ou então utilizar o vinagre de álcool no enxágue. É a mesma quantidade que você colocaria do amaciante no mesmo compartimento da máquina, só que de vinagre de álcool. Pode ser também vinagre de maçã, o ideal é que seja um vinagre claro, né? Eu gosto pra toalha, que Isso, deixa macio. Eu não uso em amaciante porque tira as fibras da toalha e também deixa duro, né? isso. E pano de prato, tudo eu enxago com vinagre, assim. Sim. Eu gosto. Sim, o vinagre tem várias utilidades na casa. E aí ele cumpre também essa função de neutralizar as cargas elétricas. E Então não ele fica funciona cheiro, bem. tá? Eu sei que Não vocês em fica fedendo casa salada. ficaram pensando, ai, mas fica fedendo. Não fica. Não Fica fica macio, mesmo. limpo e ali, né, agradável Por pro uso. mais que possa parecer que tem um odor quando você tira da máquina, na hora que estende a roupa, ele É, sai totalmente. Então, exatamente. realmente não é algo a se preocupar, independente da quantidade que você use. Exatamente. O vinagre é bom pra muita coisa. A gente Sim. que não sabe, né? E ele é mais assim, menos agressivo, né? Sim. Pra essas coisas. Vamos para outro mitos e verdades aqui que a gente não falou. Vou voltar um pouquinho sobre a pele.
quando usar o protetor, né? Mas espera aí. Mito e verdade. Protetor solar com filtro maior que 30. Adianta? Não adianta? Vou voltar. Corta tudo. Mito ou verdade? Protetor solar com filtro maior que 30. Não adianta? Vamos lá. O FPS, o fator de proteção solar, ele diz mais respeito à quantidade de tempo que a pele está protegida. Então, um filtro 30 protege menos tempo do que um filtro 50. A quantidade total, a porcentagem de raios que são filtrados, até existe uma diferença, assim, entre, por exemplo, o filtro 30 filtra 97%, enquanto o 50, 98%. Estou aproximando aqui, não sei decor. Então, até tem uma diferença, mas é muito pequena. A maior diferença se dá no tempo de proteção. Então, um filtro 50, ele vai proteger por mais tempo. Adianta, na minha opinião, adianta. Então, isso é um mito. Mas, na infância, qual que é o pulo do gato? Na infância, você precisa reaplicar com mais frequência. Então, se a criança sua, faz uma atividade física, entra na água, ou se você está segurando no colo, tem muito atrito na pele, etc., vai precisar reaplicar com uma frequência maior. Então, você não vai nem usar aquele tempo todo que o filtro 50 protegeria. Aí, nesse caso, o filtro 30 pode até ser suficiente. Então, é essa a questão. E o aerosol, aquele de espirrar, dá pra usar nesse caso? Porque saiu molhado, vai passar aquele creme, tudo branco, misturou carê com água, tudo. Aquele lá é bom também? Então, o aerosol eu não indico pra ninguém. Nem pra criança, nem pra adulto. Porque você precisa espalhar. Não adianta só fazer ali borrifar, ele não vai ser suficiente, ele vai... Eu já atendi crianças com manchas, porque foi aplicado sem espalhar, então no local que pegou mais filtro não bronzeou, em volta bronzeou. Então não vejo muita vantagem, você acaba tendo que espalhar de qualquer forma. E o ideal é você secar a pele antes de aplicar, porque senão com a pele muito úmida, vai acabar escorrendo, o filtro não vai ser aplicado e absorvido da forma correta. Sim. Então, por esse motivo, eu não vejo muita vantagem no filtro em spray. Eu acho que ele pode até ser perigoso nesse sentido. E também tem o aerosol, né? Essas coisas que Sim. ali também, esse composto não é muito legal. A composição deles acaba tendo que... a gente tem que ter uma preocupação maior com a composição. Sim. E no caso, o filtro solar, que idade? A partir dos 6 meses, então, você falou? E aí, para usar, a criança com 6 meses, então, põe o chapeuzinho. Se for pra praia, menos que 6 meses, né? Assim, o ideal antes dos 6 meses é evitar a exposição solar direta. Então, claro, as crianças, os bebês, Precisam antes de solzinho. 6 meses, podem se expor em ambientes abertos, mas não com o sol pegando diretamente na pele. Então, é proteção física, carrinho, guarda-sol, etc. A praia é uma preocupação por conta da areia, porque a areia vai refletir, então, por mais que esteja embaixo do guarda-sol, a areia reflete e os raios acabam pegando na pele do bebê. Então, tem que ter um cuidado importante antes dos 6 meses. Depois dos 6 meses, o cuidado permanece, mas o bebê já poderia se expor mais diretamente porque já pode usar o protetor solar. Mas os outros cuidados, roupa com proteção solar que eu adoro, eu acho extremamente importante, chapéu, etc., podem ser usados e vão ajudar muito. Não é necessário passar o protetor solar embaixo da roupa. Isso que eu ia perguntar, aquelas térmicazinhas, né? Aconteceu isso com a minha filha. Eu passei o protetor embaixo da térmicazinha, com medo de queimar. Ficou com brotoeja inteirinha. Suou. Nas roupas, em qualquer tipo de roupa com proteção solar, seja de poliamida, dry fit ou algodão mesmo, não é necessário aplicar o protetor. Você vai aplicar nas regiões que, por exemplo, o punho, quando pode sair, então aplica um pouco para dentro no punho, porque a manga pode sair, pescoço e as outras áreas expostas. Que bom, graças a Deus. Não vão precisar mais passar protetor. Facilita. Compra logo um macacão, que é o que eu faço, viu? Macacão, manga comprida, calça comprida, só passa no rosto, mão, pé e pronto. Boa! Porque além de tudo, você tem que trabalhar muita disciplina positiva, entendeu? Para poder fazer a criança deixar você passar o protetor. Não, imagina, é super fácil passar o protetor. Imagina, a criança super deixa, ela fica quietinha, paradinha. Na praia, assim. Então, nossa. Então é melhor esse macacão aí, vou aderir e pronto, porque não tem outra coisa, né? Repelente, quando que a gente pode usar? O repelente, existem alguns repelentes liberados pela Anvisa no mercado brasileiro a partir de 2 a 3 meses. E também outros a partir de 6 meses e dependendo da substância só após os 2 anos. Então, precisa ver a recomendação do fabricante em primeiro lugar. Eu sempre digo assim,
Repelente é pesar risco-benefício. São, em geral, esses liberados para bebês, são substâncias seguras, mas você só vai usar se tiver uma necessidade. Se for uma picada ou outra, Aquele de eventual. gelzinho de passar, pode usar? Ele é melhor que o spray? Então, na Eu verdade, prefiro o spray, ele meleca e fica com cheiro de sei lá o quê. Daí eu tenho medo que bote no olho, que coma mosquito. Ai, meu Deus. depende de cada produto. Não dá pra gente generalizar e dizer que o gel é melhor, o spray é Eu melhor. gosto de espirrar, que aí já espirra ali, o mosquito não senta e pronto. Dos produtos atuais disponíveis no mercado, os repelentes em gel são melhores, de composição. Mas depende de cada produto. Não significa que todos os em spray são ruins, né? Sim. E aí você vai pesar o risco-benefício. Se é uma picada eventual, não precisa utilizar de rotina o repelente. Se a criança mora numa região com endêmica para doenças transmitidas por insetos, aí talvez esse uso seja mais frequente. É, tem que ser, né? Imagina, a minha filha é alérgica a mosquito, fica aqui aquela bolinha dura, inclusive, quando faz Sim. a mordida, a picada. Ela tem a pele igual a do pai dela. Deixa eu voltar um pouquinho no protetor, que eu não perguntei sobre a questão da vitamina D no rosto, na mão, que é onde pega, né? Isso, pergunta que não quer calar, porque o meu marido ficou com dúvida nisso também. Ele falou assim, tá, mas aí pode passar o protetor no rosto da Cecília e daí a vitamina D. Como é que fica? Tá, essa é uma dúvida bem frequente. Se expor ao sol com a intenção da conversão da vitamina D não é benéfico, tá? Porque você tem os riscos da exposição solar que se acumulam ao longo dos anos, então começa na infância, lá na idade adulta vai ter uma chance maior de câncer de pele. Então, comprovadamente, não é benéfico se expor ao sol com o objetivo de converter a vitamina D. Em outras palavras, eu vou ali tomar sol para garantir minha vitamina D. Não, isso é errado, isso é um hábito errado. Crianças, lactentes até 2 anos, gestantes, pessoas que têm doenças crônicas, etc., devem suplementar pela boca vitamina D. Não adianta ficar tomando sol porque não vai ser o suficiente. Sim, até porque nós moramos em Curitiba, não também tem sol. O isso, sol deu também oi tem hoje essa- já foi embora, entendeu? Também tem essa questão climática. São 8 meses no ano chovendo e frio. Como é que vai tomar sol? Exatamente. Né? E também tem comprovação científica que usar o protetor solar, do modo como nós usamos habitualmente, não vai interferir e impedir a conversão da vitamina D. Resumindo, nada de ficar no sol para vitamina D, usa o protetor solar em todas as áreas expostas e se for uma pessoa de risco, vai dosar com o médico a vitamina D e vai suplementar de acordo com a necessidade. Show, respondido, Fábio, Daniel. Porque ele falou, tá, você vai passar protetor agora pra ela ir até no inverno? Eu falei, até no inverno, a doutora mandou, eu vou passar, Isso porque mesmo. ela sabe, ela estudou, ela tem... E tem Entendeu? estudos bem interessantes, eu acho que para mim esse é o melhor argumento, que mostram que se a gente começa o hábito de usar protetor solar diariamente na infância, a gente reduz a chance de câncer de pele no adulto em 80%. Olha só. Para mim, é uma forma de prevenção extremamente relevante. Sim, até porque a gente não se expõe só à luz do sol. São todas Sim. as luzes artificiais também Exatamente. que agridem a nossa pele, né? Então, o tempo todo a gente está exposto a isso. E o protetor solar é uma coisa que tem que estar diariamente ali com a gente, né? Sim. E com relação agora à acne, pra gente falar um pouquinho dos adolescentes, que as mamães também de adolescentes, quais são os cuidados, né, pra gente ter com a pele? Tá, então assim, a acne, ela surge quando inicia a puberdade. Alguns adolescentes começam já com acne no início, outros vão apresentar depois. Tem adolescente que nunca tem outros que têm quadros mais graves. Isso é muito variável. Nunca é normal começar a acne antes do início da puberdade, antes dos 8 anos nas meninas e antes dos 7 anos nos meninos. Toda vez que isso acontecer, tô notando a pele oleosa, cravinho, espinha antes dessa idade, consulta médica, precisa avaliar se não existe aí, por exemplo, uma puberdade precoce. Ou Tá. ingestão de hormônio. Também Pode. poderia causar, Sabe claro. que tem um suco, eu não vou falar a marca, mas que teve uma mãe que relatou isso pra mim. Fernanda, minha filha tomou esse suco, que tem um hormônio ali dentro, e tomava, assim, suquinho de caixinha, Sim. mas eu não vou falar a marca, né? Mas aí ela identificou que tinha um hormônio e tava fazendo crescer até peitinho nela. Sim. Gente, fiquei chocada. Então ela tá falando 4 de anos. substâncias que se chamam disruptores endócrinos, tá? Não sei exatamente essa do Daí suco, mas deu uma disfunção falando hormonal. de forma geral. Disruptores endócrinos são substâncias que podem ser encontradas nos alimentos, nos cosméticos, e eles atuam no nosso corpo como hormônios. Então,
podem causar aumento de mama, precoce, puberdade precoce, etc. Então, realmente, isso é algo que a gente... Por isso também a importância de se preocupar com os cosméticos E a com gente que a pele vai já absorver. trouxe a Nutri aqui falando disso. Sim. Para olhar a embalagem, suco de uva de caixinha integral é uva. Ela já falou e deixou bem claro aqui. Não é o composto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Entendeu? E tem, Sim. gente, porque eu dou pra minha Sim. filha e eu sei, né? De vez em quando. E é uva. Escrito uva. Sim. Só. Nem Suco com de uva, suco de ponto. maçã, nem com outra coisa, nada. Nenhum tipo de conservante. Sim, exatamente. A gente ter esse alerta. E voltando na acne. Tá. Então, assim, basicamente, primeira coisa é isso, ver se tá adequado com a idade. Aí, nos primeiros sinais de oleosidade, cravos, etc., é interessante uma consulta dermatológica para já mudar os cosméticos, porque nesse período, um protetor solar, um hidratante infantil usados no rosto podem acabar piorando a acne. Então, precisa fazer toda essa adequação. E daí, se vai precisar tratar a acne ou não, depende do caso. Quanto mais precoce a gente trata, melhor é o resultado, menor a chance de fazer um quadro muito grave e a gente vai adaptando isso ao longo do tempo. Mas é um casamento comigo. Chegou no consultório no início da puberdade, vai provavelmente precisar consultar de tempos em tempos para ir adaptando isso ao longo do tempo para a gente usar sempre menos medicamentos, menos coisas, mas manter a pele boa, saudável. É porque tem aquele medicamento lá que a gente sabe qual é, que é o de praxe, que todo mundo fala para tirar acne. Isotretinoína. Não, eu acho que é o Rocutan, não é? O Rocutan é o nome comercial, né? Isso aí. A isotretinoína. E aí a gente não, né? Sim, alguns casos a gente Imagina o precisa quanto, fazer nos adolescentes a isotretinoína, mas né, não é a maioria, são casos mais intensos, mais graves. E no bebê, por que causa acne? O bebê, até os 2 anos, a acne neonatal pode acontecer também por questões hormonais. Não é algo preocupante, ela é benigna e ela melhora sozinha, porém, se está causando espinhas, inflamação intensa, é necessário uma consulta para fazer algum tratamento ali para evitar cicatrizes. Tem bebês que fazem acne mais intensa e fazem cicatrizes que permanecem. Sim. Então, também é importante atentar para isso. Já a acne infantil, entre 2 anos e entre 7 e 8, que é o início da puberdade, praticamente nunca é normal. Não é algo para, vou tratar, vou passar um sabonetinho, não. Consulta médica precisa avaliar toda a questão hormonal e de puberdade daquela criança. Sim. E outra coisa que a gente não falou é o beijo, né? Uhum. Parem de beijar os recém-nascidos. E principalmente que vocês deixam a mãe louca, porque a mãe não quer que beije o neném. Vocês sabem Sim. disso. Então tem toda essa, né, a questão da saliva. Ai, gente, por favor, deixa o bebê em paz. Não é pra ficar beijando Sim. a mãe louca, né? Não, dá um beijinho na cabecinha. Então aqui, vai pegar a tia, a avó que vem visitar, dá um beijinho na cabecinha. Parem de beijar tudo no rosto, na boca, do bebê, no olho. Sim. Né? Acabou de nascer, a criança já tá pegando todas as bactérias. Já vai pegar a bactéria do ar normal, né? Ainda tem que pegar o beijo de todo mundo, a bactéria, né? Já vai bactéria. Não dá, a gente não dá conta. Aí dá umas dermatite dessa aí, a mãe que tem que ficar correndo louca atrás da dermatologista pra arrumar. Mito ou verdade? Alumínio volta tudo. Mito ou verdade? Alumínio em desodorante faz mal? Tá. Os sais de alumínio, eles são utilizados nos desodorantes para ter um efeito antitranspirante. Então, reduz mesmo o suor daquela região. Um desodorante que não é antitranspirante, ele ajuda a controlar o odor, mas continua suando normalmente. E os sais de alumínio têm esse efeito maravilhoso, que é reduzir o suor. Porém, existem 2 pontos. Tem a questão de supostamente causarem mais câncer de mama, que não foi comprovada pela literatura, mas tem uma questão já um pouco mais comprovada do seu efeito como um disruptor endócrino. Ele tem efeitos estrogênicos, então pode atuar como o hormônio estrogênio que nós temos e causar problemas por conta disso. É legal evitar, claro que tem casos e casos, tem casos de muita sudorese que a gente acaba tendo que usar, mas evitar sempre que possível, na gestação, na criança e no adulto também. E no rótulo tá escrito o quê? Pra gente identificar? Porque tem esses veganos, né, que não são com alumínio, com tudo. Vegano ou não tem muito a ver com o alumínio. Pode ser um produto vegano e ter alumínio. Mas a questão é ser livre de alumínio. Geralmente isso está escrito no rótulo. Ah, geralmente Mas, olhando a lista de ingredientes, se tiver alguma coisa com alumínio, algum sal de alumínio, geralmente é facilmente identificável. Ah, legal. E assim, a gente já tá quase encerrando, porque já deu quase 1 hora a gente falando aqui de dermatologia sem parar.
E assim, tem tanta coisa, gente, que a gente não consegue falar tudo, mas a gente vai deixar as redes sociais da doutora Marjorie aqui para vocês seguirem, porque ela é muito maravilhosa, faz um monte de conteúdo maravilhoso, trazendo informação diariamente, sempre tá falando lá. Mas eu queria, assim, pra gente encerrar essa questão dos cosméticos com as crianças, qual é a idade, até que idade, né, que a gente não aplica nada e depois começa a aplicar o perfume, por exemplo. Tá. Bem legal essa pergunta para finalizar. O perfume, ele é muito, muito, muito presente em tudo, todos os cosméticos e produtos de limpeza, etc. Ele é um mix de substâncias químicas que são um segredo da indústria, porque justamente é o marketing da indústria. A gente não sabe exatamente o que tem lá dentro. Claro que existe uma regulamentação, não dá para pôr qualquer coisa, mas tem substâncias que são liberadas pela Anvisa, mas que ainda tem uma polêmica se elas podem ser disruptoras endócrinas, elas podem ser potencialmente alergênicas. Então, basicamente, a gente está usando diariamente alguma coisa que a gente não sabe qual é 100% daquela composição. Então, tem esses dois principais riscos: potencial alergênico para pele, para parte respiratória, rinite, asma, bronquite, etc. E como ações como disrupção endócrina, por exemplo. Então, não existe um momento em que o perfume passa a ser seguro. Ah, até os 2 anos não pode usar, depois pode. Não, ele tem esses potenciais prejuízos para a saúde em todas as idades. Sim. No bebê, na criança, no adolescente. Claro que Até respiratória, tudo, né? sim, Então, claro que a sensibilidade do bebê é maior do que da criança mais velha, é maior do que do adulto, etc. Mas sempre que a gente puder evitar, melhor. E aí, aquela coisa de novo, não dá para radicalizar. Quero usar uma substância perfumada de vez em quando, ok, mas evitar sempre que puder. sempre que puder. E aí tem o ideal e o possível. Isso, E a gente falou viável. do sabão e tudo, mas assim, é mais pra gente trazer o alerta, a informação do que usar corretamente, quando, como e como, o que, né, a gente pode usar, Sim, o que tem disponível no mercado. E a gente sabe que a gente não vai conseguir atender todas as demandas de todas as áreas da maternidade, sim, mas uma coisa ou outra, essa questão do óleo vegetal, de repente, que pode fazer massaginha, serve como Xantala também. Não é sim. Xantala, né? Eu vi que você Xantala. escreveu. É Shantala, que é uma massagem, né, indiana, que Isso. faz no bebê com olhinho. Então, pode utilizar para outras coisas. Não é uma regra, ninguém tá colocando aqui que tem que comprar, que tem que fazer isso, Isso, não. exatamente. E a gente É trazer a trazer informação para que as isso. pessoas cada vez mais se interessem em pesquisar, em, puxa, pega lá os cosméticos que você usa, dá uma olhada no rótulo, o que tem nisso aqui, o que é isso, que ingrediente é esse. Exato. Vou pesquisar aqui E com às o vezes nem tempo. sempre o mais caro é o melhor. Sim, Então, porque aquilo lá é caro, não, não. E às vezes você pode utilizar uma marca aqui, né, mais acessível. exatamente. Sim, e principalmente, ó, você deu uma marca pra mim para passar na minha filha aqui na boquinha dela. Eu fiquei chocada, eu falei, nossa, pode passar isso nela, entendeu? E eu nem Sim, sabia. E é super acessível, além dos outros, né? Porque a gente sim, sabe que tem outros muito mais caros. Então, é exatamente. isso, a gente trabalhar dentro do possível, né? Da nossa realidade também. Sim. Gente, amei, 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 amei. Já abriu aqui, Fabrício, essa? Você pode falar para essa já? Ai, gente, ó, a gente falar de dermatologia, eu tô aqui até meio, né? Porque ela é a dermatologista, ela fica até olhando a pele da gente, assim, o Até que parece. precisa. Sem julgamentos. Não me perguntou se eu tô usando protetor solar nessa luz arada aqui, ó, mas eu já tô. Claro que está, né, Nanda? Tô. Tem na base, tem no pó e tem no produto que eu passei antes. Tá Mas, bom. né, tem que dar uma retocadinha daqui a pouco. Mentira que eu não vou retocar, mas tem que retocar, gente. Por favor, faço. Como é que é? Faço o que Que eu eu, digo, que eu não digo, faço não o que faço eu o que eu faço. faço. Doutora, só voltando um pouquinho, Fabrício, só para ela deixar uma mensagem para todo mundo aqui, ou pode falar para essa câmera aqui mesmo, então, pra gente Uhum. fechar. Tá, vamos lá. Então, gente, a pele é o nosso maior órgão. É o órgão que mais vai impactar, que mais vai receber os estímulos externos. E a gente precisa se preocupar realmente em tudo que eu estou usando, tudo que eu estou aplicando. O meu recado principal é: vamos começar a prestar atenção nisso, nas coisas que a gente usa na nossa pele, quais benefícios e malefícios elas vão trazer. Aplicar isso na nossa família, nos nossos filhos, mas não esquecer da gente também. E é isso, Com contem com a certeza. gente. Obrigada, doutora, pela tua Imagina, participação. obrigada pelo convite. Gente, o Instagram dela vai ficar aqui. Sigam ela nas redes sociais, ela é maravilhosa, tem muito conteúdo. Ela fala sobre um monte de coisa, não é só Sim, sobre dermatologia, tem outras questões que ela coloca, principalmente essa questão da massagem, que eu adorei.
Então tem muita informação e orientação. Sigam ela. Quem gostou, compartilhe o vídeo, curta, comente. Deixa seu comentário aqui para a doutora. Se tiver Isso. pergunta também, depois a gente manda, a doutora Sim, responde. com certeza. Obrigada, um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Beijo. Obrigada, Nanda. Obrigada.